No próximo capítulo da novela Dona de Mim, a tensão toma conta da mansão Boaz, quando Rosa, em um momento de confusão, não reconhece Jaques e chega a chamá-lo por outro nome. O vilão disfarça o incômodo, mas aproveita a situação para usá-la como argumento de incapacidade da matriarca. Enquanto isso, Samuel teme que esse episódio seja explorado judicialmente por Jaques para afastar de vez a avó do comando da empresa. Jaques, em conversa com Davi, revela sem pudor que pretende interditar Rosa. O sobrinho se choca com a frieza do tio e questiona se não estaria exagerando, mas o empresário insiste que a instabilidade da idosa pode comprometer o futuro da família e da Boaz. Ao mesmo tempo, Ricardo toma uma decisão firme, garante que não se casará com Tânia enquanto ela ainda estiver presa aos vínculos com Jaques. Determinado, afirma que não viverá à sombra de um relacionamento mal resolvido. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você acompanha a novela. Enquanto isso, Cami e Jussara ficam surpresas com os boatos sobre a nova chefia da Boaz e começam a especular quem assumirá o posto em meio a tantas disputas internas. Já Léo, em desabafo sincero com Stephanie, revela sua exaustão diante da rotina e expõe o amor profundo por Sofia. Ela é minha força, mas também meu maior medo de perder. De repente, Rosa recupera a lucidez e, diante de Samuel, dispara com firmeza. Não aceito cuidadora, ainda sei cuidar de mim mesma. O gesto resgata sua dignidade e emociona o neto. Paralelamente, Cami e Marlon pressionam Rian sobre a invasão ao salão. O jovem tenta se justificar, mas o casal exige respostas claras. A tensão se agrava quando Cami recebe mais uma mensagem ameaçadora do assediador. O medo cresce, ela divide a preocupação com Marlon e percebe que está cada vez mais cercada por um perigo invisível. O clima de insegurança e chantagem se mistura às disputas de poder, deixando a família Boaz à beira de um novo abismo. Samuel decidirá investigar a morte de Abel. Cada vez mais desconfiado de Jaques, ele pressionará Danilo para descobrir se o tio tem envolvimento no crime. Desde a tragédia que tirou a vida de Abel, Samuel carrega uma sombra de dúvidas e ressentimento. No fundo, sempre acreditou que nada naquela noite fatídica foi obra do acaso. O suposto acidente nunca lhe pareceu convincente. As falhas no carro, os detalhes omitidos no inquérito e os olhares cúmplices de Danilo e Jaques só aumentaram suas suspeitas ao longo do tempo. Ele lembra-se com clareza de cada detalhe. O cheiro de gasolina no ar quando encontrou o veículo em chamas, o silêncio da noite cortado pelo barulho das sirenes, o desespero de Rosa implorando respostas e o olhar frio de Jaques, que fingia luto, mas demonstrava apenas impaciência. Desde então, Samuel jurou a si mesmo que não descansaria até arrancar a verdade dos culpados. Depois de uma longa batalha judicial e de articulações estratégicas, Samuel reassume a presidência da Boaz. O clima dentro da empresa muda imediatamente. Corredores que antes reverberavam o autoritarismo de Jaques agora respiram esperança. Funcionários voltam a sorrir e o nome de Abel é lembrado com respeito nas reuniões. Mas a volta do herdeiro ao comando traz também um peso. Samuel sabe que não basta recuperar a empresa. Precisa limpar as manchas deixadas pelo tio e desmascarar quem colaborou com as tramóias que destruíram a confiança da família Boaz. É nesse contexto que ele volta os olhos para Danilo. O rapaz, que durante a gestão de Jaques ganhou espaço e privilégios suspeitos, torna-se alvo direto da desconfiança do novo presidente. Samuel não acredita em lealdade gratuita, muito menos quando há poder em jogo. Determinando mudanças internas, Samuel começa a desfazer contratos obscuros, troca chefias comprometidas com Jaques e impõe um novo código de conduta. A cada decisão, sente a presença de Abel em sua consciência, como se o pai o guiasse. Danilo, incomodado com as alterações, reage com ironias veladas nos corredores. Faz piadas de mau gosto, tenta desestabilizar reuniões e, em conversas de bastidores, insinua que Samuel não tem preparo para gerir a empresa.
Esse comportamento apenas reforça a desconfiança do protagonista. Num primeiro momento, Samuel decide demitir Danilo. A caneta já está pronta para assinar a carta de desligamento quando Pam intervém. Ela, que acredita em segundas chances, argumenta que não é hora de criar novos inimigos. Samuel cede, mas com a condição de manter o rival sob vigilância. No íntimo, porém, ele sabe que não terá paz enquanto não encarar Danilo frente a frente. Em uma noite chuvosa, Samuel manda chamar Danilo em sua sala. O ambiente está carregado. O barulho da tempestade ecoa pelas janelas de vidro, criando uma atmosfera pesada, quase sufocante. A mesa de madeira imponente separa os dois, mas é a tensão no ar que marca a cena. Você sabe por que está aqui, Danilo? Samuel começa com voz firme, sem desviar o olhar. Danilo tenta disfarçar, mas a expressão o denuncia. Imagino que seja mais uma das suas tentativas de me humilhar, não é? Desde que voltou, você não perde a chance de mostrar quem manda. Samuel se inclina para frente, apoiando as mãos na mesa. Não estou falando de negócios, estou falando da noite em que meu pai morreu. Você estava lá, você sabia de tudo. Eu quero que me diga agora, qual foi o papel do meu tio nessa história? O silêncio que segue é ensurdecedor. Danilo engole em seco, os olhos piscam rápido como se buscassem uma saída. O som da chuva martela o ambiente, intensificando o suspense. Enquanto espera a resposta, Samuel relembra fragmentos daquela noite em flashback. O carro de Abel perdendo o controle, a curva perigosa, o estrondo que ecoou na estrada deserta. Mas o que mais o atormenta é a lembrança de ter visto Danilo circulando pela mansão horas antes, cochichando algo com Jaques. A cena se intercala entre o presente e o passado, como se Samuel tentasse costurar as peças de um quebra-cabeça sombrio. Você não sabe o que está dizendo, Danilo murmura, evitando encarar Samuel. Eu sei muito bem. E sei que você foi o braço direito do meu tio. Sei que esteve ao lado dele em cada tramóia, em cada plano sujo contra meu pai. Só não entendo por que aceitou ser cúmplice. Foi por dinheiro? Por medo? Ou porque você é tão podre quanto ele? Explode Samuel, a voz ecoando pela sala. Danilo se levanta bruscamente, tentando inverter o jogo. Cuidado com o que fala. Você pode estar cometendo uma injustiça. Eu não matei ninguém. Samuel sorri de forma amarga. Ninguém disse que você matou, mas sabe quem matou. E chegou a hora de contar. Danilo caminha pela sala, nervoso, passando a mão nos cabelos encharcados de suor. O espectador percebe que ele está dividido entre manter o pacto de silêncio com Jaques ou aliviar o peso da consciência. As câmeras fecham em seus olhos marejados, em sua respiração ofegante, em seus punhos cerrados. Cada detalhe revela o tormento interior. Samuel, por sua vez, mantém a postura firme. Não há espaço para piedade. Ele quer justiça, quer respostas, quer vingança, se preciso for. Samuel se aproxima de Danilo, reduzindo a distância. Eu vou perguntar pela última vez. Jaques matou meu pai? Danilo treme. O suor escorre pela testa. O coração parece prestes a saltar do peito. Ele tenta falar, mas as palavras ficam presas na garganta. A câmera alterna entre o olhar penetrante de Samuel e a expressão apavorada do rival. No fundo da sala, o relógio de parede marca cada segundo como um martelo. A tensão é insuportável. E quando Danilo finalmente abre a boca, um ruído forte da tempestade interrompe a cena. O público segura a respiração, esperando a revelação que pode mudar tudo. O estrondo do trovão ecoa pela sala e faz a janela tremer. Danilo, ainda hesitante, segura o braço da cadeira para não cair. Samuel, de pé diante dele, não recua nem por um instante. O silêncio que se segue é como uma lâmina afiada cortando o ar. Danilo respira fundo, tentando recuperar o controle. Você não entende, Samuel. Não é tão simples assim. Se eu abrir a boca, não sou só eu que vou pagar. Tem gente grande envolvida, gente que você nem imagina. Samuel cerra os punhos. Não me venha com enigmas. Eu não quero metáforas, quero nomes. Foi Jaques que sabotou o carro do meu pai? Foi ele que armou o acidente? A pressão é insuportável.
Danilo começa a andar em círculos, murmurando palavras desconexas. De repente ele para, encara Samuel com os olhos marejados e dispara. Você tem razão. Aquilo não foi um acidente. Seu pai foi derrubado, Samuel. E eu ajudei a encobrir tudo. A revelação explode como uma bomba. Samuel sente o chão fugir sob seus pés. Por um instante, sua respiração falha e ele precisa apoiar as mãos na mesa para não desmoronar. Então é verdade, sussurra o mocinho com a voz embargada. Vocês assassinaram o meu pai. Danilo se desespera. Eu nunca quis que ele morresse. Eu só obedeci ordens. Jaques me fez vigiar os movimentos de Abel, me fez entregar relatórios sobre cada passo dele. Quando descobriu que Abel iria denunciá-lo por desvio de dinheiro da Boaz, decidiu acabar com tudo. Mandou adulterar o freio do carro e eu estava lá para garantir que ninguém desconfiasse. Depois, ele me fez sumir com provas. Eu fui cúmplice, sim, mas nunca toquei naquele carro. Samuel avança 2 passos e o agarra pela gola. Covarde! Você podia ter impedido, podia ter salvado a vida do meu pai. Preferiu se vender para o meu tio e carregar esse sangue nas mãos. Danilo cai de joelhos implorando. Eu estava com medo, Samuel. Você não sabe do que o Jaques é capaz. Ele não me deixava escolha. Disse que se eu não ajudasse, eu ia acabar igual ao Abel. O mocinho se afasta, respirando fundo, tentando controlar a fúria que o consome. O público vê em seus olhos a luta entre a vontade de fazer justiça com as próprias mãos e a decisão de usar a verdade para derrubar Jaques. Pam entra na sala nesse momento assustada com os gritos. Samuel, por favor, não faça nenhuma loucura. Ele ergue a mão pedindo silêncio. Pam, você ouviu, ele confessou. O assassino do meu pai tem nome, e amanhã mesmo o mundo inteiro vai saber quem é. Danilo, trêmulo, tenta se justificar. Você não entende? Se você expuser isso, Jaques não vai hesitar em destruir você também. Ele ainda tem poder, aliados, contatos na justiça. Eu falei porque não aguentava mais carregar esse peso, mas não quero morrer. Samuel o encara de cima. Você já está morto por dentro, Danilo. O que resta agora é escolher de que lado vai ficar quando essa guerra estourar. Do lado da verdade ou do lado do monstro que você ajudou a alimentar. A ex-babá, que havia conquistado um respiro de felicidade ao ganhar a guarda provisória de Sofia, sentirá seu mundo desabar diante da resistência implacável de Rosa. A idosa, cada vez mais debilitada pela idade, mas ainda dotada de uma língua ferina e de uma frieza inacreditável, será capaz de ferir Léo de uma forma quase irreversível, impondo-lhe um sofrimento que irá marcar a personagem para sempre. Tudo começará quando Léo perceber sinais de instabilidade nos corredores da justiça. O sorriso tímido que vinha dando a vida, ao lado de Sofia, será rapidamente substituído por noites insones, cheias de angústia. A jovem temerá que o esforço que fez para dar à menina uma vida simples, mas cheia de amor, esteja prestes a ser em vão. Em segredo, Léo começará a rezar e a escrever cartas que nunca chegará a enviar, revelando seus medos de perder a única pessoa que lhe dá sentido. Enquanto isso, Samuel surgirá como o mensageiro da pior notícia possível. A família Boaz, unida de forma fria e estratégica, entrará com 2 recursos poderosos na justiça. O primeiro, para restabelecer o nome de Abel como pai afetivo na certidão de Sofia, adicionando também o sobrenome da família. O segundo, ainda mais devastador para Léo, será a tentativa de recuperar a guarda definitiva da menina. A cada palavra de Samuel, Léo sentirá o chão se abrir sob seus pés. Ela tentará se manter firme, mas o desespero será visível em cada olhar, em cada gesto contido. Filipa, movida pelo desejo de atender à vontade de Rosa, entrará de cabeça na disputa judicial. Para Léo, será uma traição inesperada. Ela até procurará Filipa numa conversa carregada de emoção, pedindo que desista do processo, explicando que Sofia já estava adaptada, que encontrara em sua casa o aconchego de uma vida normal. Filipa, no entanto, endurecerá a voz.
dirá que Rosa quer a família toda reunida antes de sua partida definitiva e que não se trata apenas de um capricho, mas de um último pedido que não pode ser negado. A recusa deixará Léo arrasada. Ela passará a vagar pela casa em silêncio, segurando fotos de Sofia e guardando em si o medo de ser arrancada do coração da menina. A relação entre elas, nesse período, se tornará ainda mais forte. Sofia, percebendo a dor da ex-babá, agarrará a mão dela com uma força surpreendente para uma criança. Em uma cena emocionante, a menina dirá: "Eu não quero ir embora daqui, Léo. Se a gente tiver que fugir, eu vou com você." O coração da protagonista se despedaçará ao ouvir essas palavras. Léo, em lágrimas, prometerá que tudo ficará bem, ainda que não tenha certeza alguma disso. Na mesma noite, ela redigirá uma carta desesperada para Rosa. Em sua escrita, pedirá que a idosa pense no bem da neta, que entenda que, apesar do sangue, amor de verdade não se mede pelo sobrenome, mas Rosa, fiel ao seu instinto de controle, não cederá. Ao ler os apelos, rasgará a carta diante de Filipa e Samuel, dizendo com crueldade: "Essa moça pode ter dado carinho, mas não é da família. Sofia é Boaz e será criada como tal. O resto é ilusão de gente que sonha alto demais." Esse momento ficará marcado como um divisor de águas. Rosa, mesmo fragilizada pela proximidade da morte, mostrará a face mais dura de sua personalidade. A mulher que nunca perdoou a ousadia de Léo em querer ocupar um espaço que, para ela, só poderia ser dos Boaz. Samuel, por mais que tente mediar, não terá forças para romper com a matriarca. Ele também entrará na disputa, mas de maneira mais contida, reforçando o pedido legal para que Sofia seja criada dentro da mansão, cercada pelo sobrenome que carrega peso, mas que também esconde segredos e cicatrizes. Léo, sozinha, viverá um martírio. Ela se verá sem recursos financeiros para bancar a briga jurídica. Suas economias já não serão suficientes e o apoio de amigos se mostrará insuficiente diante da máquina de advogados contratada pela família Boaz. Nos corredores do tribunal, será tratada com condescendência, como se fosse apenas uma peça descartável no tabuleiro. Ainda assim, não deixará de lutar. Comparecerá a cada audiência, vestida de dignidade, mas com o coração despedaçado. O clima de tragédia iminente crescerá quando o juiz conceder a responsabilidade definitiva da menina a Filipa. A decisão cairá como um soco na boca do estômago de Léo. Em sua casa, os móveis parecerão mais frios, o relógio mais lento. O dia em que tiver de arrumar a pequena mala de Sofia será descrito como um dos mais cruéis da novela. A menina chorará, agarrada ao travesseiro, enquanto Léo tentará sorrir e dizer que tudo ficará bem, mesmo sabendo que estava mentindo para confortar o coração infantil. O cortejo até a mansão Boaz será silencioso. Léo andará como se fosse a caminho de um funeral, carregando não apenas a mala da criança, mas o peso de uma despedida antecipada. Rosa, em sua cadeira de balanço, aguardará a chegada da neta como uma rainha que recebe de volta sua herança. Sem esboçar compaixão, lançará sobre Léo palavras que a destroçarão. Você achou mesmo que poderia ficar com ela para sempre? Achou que ia ter uma família? Não se iluda. Você nunca passou de empregada. Agora volte para o seu lugar. A crueldade dessa fala ecoará por muito tempo no coração de Léo. Ela, humilhada e estraçalhada, mal conseguirá responder. Sofia tentará se soltar e correr de volta para os braços dela, mas Filipa intervirá, segurando a criança. Samuel, desconfortável, desviará o olhar, incapaz de enfrentar a dor que ajudou a causar. Rosa, firme, decretará o fim daquela batalha com sua frieza característica. Naquela noite, Léo voltará para casa sozinha, a cama vazia ao lado, os brinquedos de Sofia espalhados pelo chão, lembrando-a a cada instante da ausência insuportável. Entre soluços, ela repetirá as palavras da idosa em sua mente como uma maldição. Você nunca passou de empregada. Rosa, após decretar o destino de Léo com palavras que pareciam veneno,
mergulhará numa contagem regressiva silenciosa. A matriarca começará a sofrer crises cada vez mais intensas de confusão mental e lapsos de memória, mas se recusará a demonstrar fragilidade diante dos Boaz. Em cenas carregadas de tensão, será vista agarrando o terço nas madrugadas, conversando sozinha e murmurando ordens como se ainda tivesse o poder de mover peças num tabuleiro imaginário. Enquanto isso, Samuel tentará retomar a rotina na Boaz, mas será arrastado para dentro do redemoinho emocional. O peso da decisão contra Léo começará a lhe corroer por dentro. Em diálogos intensos, Samuel confessará a amigos que, embora tenha seguido o pedido da avó, algo nele se quebrou ao ver a dor da ex-babá. O público verá a personagem dividida entre a lealdade à família e a culpa pelo sofrimento causado. Léo, por sua vez, vagará pelas ruas com semblante de derrota. Mesmo distante, manterá o hábito de deixar bilhetes escondidos na mochila de Sofia durante os raros encontros autorizados. Escrevendo frases como "Estou sempre com você", ela tentará preservar o vínculo, ainda que sob a vigilância da família Boaz. A cada reencontro, as lágrimas contidas da menina serão como facadas silenciosas no coração de Léo. Chegará então o dia em que Rosa, já deitada, chamará todos para a sala principal da mansão. Reunidos, Samuel, Filipa e até Jaques assistirão à sua última encenação de poder. A idosa, com a respiração frágil e a voz entrecortada, fará questão de repetir que sua vontade foi cumprida. Sofia voltou para casa. A família Boaz se mantém unida. É assim que quero partir. Samuel finalmente vai assumir a presidência da Boaz, depois de uma batalha cheia de golpes baixos, traições e disputas internas. Sua primeira atitude será direta e implacável: colocar Jaques para fora da fábrica. O vilão, que sempre acreditou ser o dono natural do império construído pelo pai, vai se ver diante da humilhação pública de ser demitido pelo próprio sobrinho. No momento em que Samuel assinar a ordem de desligamento, os corredores da Boaz se transformarão em palco de tensão. Funcionários dividirão olhares, uns chocados, outros aliviados. Afinal, muitos já estavam cansados das armações de Jaques. Samuel, com o tom firme, declarará que não permitirá que a fábrica continue sendo um espaço de corrupção e favorecimentos pessoais. Rosa, mesmo abalada, terá um brilho de orgulho nos olhos ao ver o neto tomar a frente. Jaques, no entanto, não aceitará a derrota. Ele vai sair da sala da presidência furioso, jogando papéis para o alto, chutando móveis e prometendo vingança. Seu ódio será tão palpável que até mesmo aliados como Ricardo e Davi ficarão intimidados. "Isso não vai ficar assim", gritará, enquanto todos em volta sentirão o peso de suas palavras. Se Samuel pensa que derrotou o tio de vez, estará enganado. Poucos dias depois, Rosa sofrerá um episódio grave de confusão mental em plena rua. A matriarca, que sempre foi o pilar da família, não reconhecerá sequer o próprio neto. Pessoas ao redor tentarão ajudá-la, mas a cena chamará a atenção justamente de Jaques, que verá na fragilidade da mãe a oportunidade perfeita para retomar o controle da Boaz. Com frieza calculada, ele procurará advogados especializados e dará início a um processo judicial para interditar Rosa. O argumento será cruel. Ele alegará que a mãe não tem mais condições de gerir seu próprio patrimônio e que Samuel está se aproveitando da fragilidade da avó para comandar a empresa. Essa manobra deixará Samuel em pânico, temendo não apenas perder a presidência, mas também ver a avó usada como peça em mais um jogo de poder. Enquanto isso, Isabela e Filipa se preocuparão com os rumos da família. Filipa, já frágil emocionalmente, ficará ainda mais abalada ao presenciar a forma como Jaques manipula a situação. Isabela, em conversas tensas, deixará claro que teme pelo futuro de Filipa e pela instabilidade que isso trará para todos. Em audiência, Jaques aparecerá com uma postura firme, de terno impecável e palavras afiadas. Ele chorará lágrimas de crocodilo diante do juiz, dizendo que apenas deseja proteger a mãe de possíveis abusos.
Samuel, ao lado de Vivian, contestará cada argumento, mas a cena se tornará um espetáculo público de família despedaçada. O juiz, diante dos laudos médicos iniciais, acabará acatando a solicitação de Jacques. O vilão sairá do tribunal com um sorriso vitorioso, convicto de que voltou a vencer. Em seguida, já se sentirá novamente no trono da Boaz. Sua primeira ordem será demitir todos os funcionários que Samuel havia contratado durante sua curta gestão, numa clara demonstração de força. Essa nova vitória reacenderá seu ego e ele se apresentará no escritório como se nada tivesse acontecido. Contudo, sua arrogância não durará muito tempo. Vivian entrará com um pedido de urgência na justiça, apresentando novos documentos, depoimentos e provas que mostrarão que Rosa ainda mantém plena capacidade em momentos de lucidez. O tribunal, diante da nova apelação, reverterá a decisão e concederá a Samuel a curatela da avó. O choque será imediato. Samuel, fortalecido e com o respaldo da justiça, reassumirá o comando da Boaz e entrará de cabeça erguida na presidência. A cena se tornará emblemática. Jacques, sentado na cadeira que acredita ser sua, será obrigado a levantar e entregar o posto ao sobrinho. A tensão será tanta que até os funcionários evitarão respirar alto. Jacques, com o rosto vermelho de raiva, tentará protestar, mas Samuel será implacável. A Boaz não é seu brinquedo, tio. Chega de transformar o trabalho e o legado da nossa família em moeda de troca para suas ambições. O ódio de Jacques tomará proporções ainda maiores. Ele socará a mesa, gritará que a história ainda não terminou e que Samuel vai pagar caro por cada humilhação. Ricardo, que já começava a questionar a lealdade ao vilão, dará sinais de afastamento. Davi, por sua vez, ficará dividido entre o respeito pelo primo e o medo do pai. A vitória de Samuel não será apenas jurídica ou empresarial. Será simbólica. Pela primeira vez, ele mostrará que pode enfrentar Jacques sem se intimidar. Rosa, mesmo fragilizada, reconhecerá o gesto de coragem do neto e terá lágrimas de emoção ao vê-lo proteger tanto a família quanto o legado da Boaz. Porém, a guerra não terminará aí. O coração de Jacques estará tomado por ódio e sua sede de vingança será tão intensa que deixará todos ao redor apreensivos. Até mesmo os aliados mais próximos perceberão que o vilão está disposto a atravessar qualquer limite, inclusive usar a própria mãe em seu jogo sujo para reconquistar o que considera seu por direito. As próximas cenas prometem um turbilhão de emoções. Samuel consolidando sua liderança. Rosa lutando contra a própria fragilidade. Vivian se firmando como peça-chave na resistência contra Jacques. E o vilão, cada vez mais perigoso, arquitetando um novo golpe que pode colocar tudo a perder. Enquanto Samuel reassume a presidência, Filipa mergulhará em uma crise nervosa. A jovem, ainda abalada pelas perdas e pelas manipulações que sofreu, verá na ascensão de Samuel uma esperança, mas também um risco. Ela temerá que Jacques, em um surto de vingança, volte a atingi-la de maneira indireta. Em uma conversa tensa com Isabela, Filipa confessará sentir que está sendo observada. Ele não vai parar, mãe. O Jacques sempre encontra um jeito de nos destruir, dirá, em prantos. Isabela, por sua vez, ficará dividida entre apoiar a filha e manter a calma necessária para lidar com a instabilidade. Sua preocupação não será apenas com Filipa, mas com Rosa. Sua avó é o alvo agora, Filipa. Ele vai tentar usá-la até o fim. E Samuel precisa estar preparado para isso. Alertará, prevendo que a guerra familiar está longe de acabar. Davi viverá um dos momentos mais dramáticos de sua trajetória. Dividido entre o Samuel e a lealdade imposta pelo pai, ele começará a questionar suas próprias escolhas. As palavras tocarão fundo, mas o jovem ainda não terá coragem de se posicionar contra o pai. Cada encontro com Samuel será um lembrete de que precisa tomar uma decisão. Mas o medo da fúria de Jacques continuará pesando em seus ombros. Rosa se tornará peça central no tabuleiro da disputa. Haverá momentos em que sua memória parecerá falhar por completo, confundindo nomes,
lugares e até situações do presente com lembranças do passado. Em outros, ela demonstrará plena lucidez, capaz de prever as jogadas de Jacques com uma clareza assustadora. Numa dessas cenas, Rosa chamará Samuel e Vivian em seu quarto e, olhando fixamente nos olhos do neto, dirá: "Ele não vai parar, Samuel. Você carrega o sangue dele, mas também carrega o meu. Proteja a Boaz, proteja o que é nosso." A frase ecoará como uma bênção e uma responsabilidade pesada sobre os ombros do mocinho. Furioso com a perda da presidência e tomado pelo desejo de vingança, Jacques se reunirá com aliados obscuros. Ele buscará novos investidores, dispostos a financiar suas investidas em troca de favores futuros. Entre conversas em bares discretos e encontros às escondidas, surgirá um novo plano: destruir a imagem de Samuel publicamente, transformando-o em alvo de acusações falsas de corrupção. Jacques dirá em tom frio: "Se eu não posso sentar naquela cadeira, também não vou deixar o moleque desfrutar dela. Vou arrancar tudo o que ele conquistou, pedaço por pedaço." A fúria em suas palavras mostrará que ele está disposto a sacrificar qualquer um para alcançar seu objetivo, inclusive a própria família. A Boaz se transformará em um campo minado. Funcionários andarão pelos corredores com receio, sem saber quem realmente está no comando. Uns se manterão fiéis a Samuel. Outros temerão o retorno de Jacques e preferirão não se expor. As fofocas correrão soltas, alimentando um clima de desconfiança e instabilidade. Sofia vai dar uma reviravolta impressionante e colocará ninguém menos do que Jacques atrás das grades. Isso mesmo, a jovem, até então vista por muitos como apenas uma observadora da guerra pelo poder da Boaz, vai se transformar em peça-chave para derrubar o maior inimigo de Samuel. Tudo começará quando a menina escutar uma conversa entre Jacques e Tânia. E veja bem, não é qualquer conversa trivial, mas sim um pacto sombrio, cheio de ameaças veladas e intenções cruéis. Tânia, a ex-esposa do vilão, retornará a Boaz naquele mesmo dia, disfarçando sua verdadeira intenção com uma visita aparentemente casual. Quem também estará na empresa será Sofia, que terá acompanhado Samuel em uma passagem rápida, quase despretensiosa, mas que acabará mudando o rumo da história. O destino dará sua cartada no exato instante em que a menina, ao se afastar por alguns minutos, encontrará um corredor lateral vazio, iluminado apenas pelas lâmpadas frias da fábrica. De repente, as vozes ecoarão. Era Jacques, com sua fala carregada de arrogância, e Tânia, que escutava cada palavra com um misto de temor e fascinação. "Se você quiser voltar para minha vida, Tânia, terá que provar sua lealdade", dirá o vilão com um sorriso perverso. "E a única forma é me ajudar a acabar de vez com Samuel. Esse moleque acha que pode ser presidente da Boaz, mas eu vou mostrar quem é que manda aqui." Tânia hesitará, engolindo em seco. Ainda que seu coração diga para não se envolver em mais um plano sujo, sua ambição falará mais alto. O brilho do poder, somado à chance de recuperar uma posição de destaque ao lado do ex-marido, será tentador demais. Jacques, isso é arriscado demais. Samuel tem aliados, tem a mãe dele por perto, tem essa menina, Sofia, sempre vigiando, murmurará Tânia, nervosa. "Besteira!", interromperá o vilão impaciente. "Eles não são nada diante de mim, mas se você não quiser ajudar, pode sair do meu caminho. Agora, se decidir ficar, saiba que vai ter dinheiro, influência, e eu de volta ao seu lado." A promessa soará como veneno nos ouvidos de Tânia. Ela fingirá relutar, olhará para o chão, mas logo aceitará. "Se é isso que você quer, eu vou ajudar." O que os dois não imaginavam é que Sofia, escondida atrás da porta entreaberta, ouvia tudo em silêncio absoluto. O coração da menina disparava, mas sua mente permanecia fria, calculista. Ao contrário do que Jacques acreditava, Sofia não era apenas uma criança ingênua. Com firmeza, ela tirará o celular do bolso e, sem tremer, ativará a gravação. Cada palavra, cada ameaça, cada detalhe daquele pacto sujo ficará registrado. Mais tarde, já em segurança ao lado de Samuel, Sofia revelará o que fez.
O sobrinho de Jaques ficará chocado ao ouvir com os próprios ouvidos a voz do tio conspirando contra ele. Não acredito que ele teve coragem de dizer isso. Esse homem não tem limites, gritará Samuel furioso enquanto segura o celular da menina. Eu gravei tudo, Samuel. Agora ninguém pode dizer que é mentira. Está tudo aqui, responderá Sofia, determinada, com os olhos marejados, mas cheios de coragem. Sem perder tempo, Samuel pegará o aparelho e seguirá direto para a delegacia. Lá, mostrará ao delegado cada segundo do áudio, exigindo providências imediatas. O policial, já desconfiado das manobras de Jaques, não hesitará. Isso é prova suficiente para uma prisão preventiva. Vamos agir agora mesmo, anunciará o delegado, colocando em movimento uma operação silenciosa. Na manhã seguinte, o clima na Boaz estará pesado. Os funcionários, sem imaginar o que estava prestes a acontecer, circularão pelo prédio, enquanto Jaques chegará ao local com seu habitual ar de superioridade. De terno impecável e olhar desdenhoso, ele caminhará pelos corredores, já planejando como iria sabotar Samuel novamente. Mas dessa vez, não será Jaques quem dará as ordens. No momento em que atravessar a recepção, será surpreendido por 2 policiais armados, acompanhados pelo delegado. Jaques, você está preso! Temos provas suficientes contra você! O vilão ficará em choque, sem acreditar que alguém tivesse conseguido virar o jogo contra ele. Isso é um absurdo! Quem ousou me denunciar? Rugirá tomado pela fúria. Samuel surgirá logo atrás, firme, com Sofia ao seu lado. O jovem enfrentará o olhar do tio e dirá, em alto e bom som: Acabou, Jaques. Agora você vai pagar por tudo que fez. A revelação deixará o vilão transtornado. Ao perceber Sofia encarando-o com firmeza, seus olhos se encherão de ódio. Foi você, sua pestinha? Cuspirá as palavras tentando avançar contra a menina, mas sendo contido pelos policiais. Você me paga. Eu juro que vou me vingar de você, de Samuel, e de todos que ousaram cruzar o meu caminho. Sofia, mesmo assustada, não recuará. Com voz firme, devolverá. Pode ameaçar à vontade, Jaques, mas agora todo mundo sabe quem você é de verdade, e você não vai mais enganar ninguém. O delegado dará ordem para que algemem o criminoso e Jaques será levado sob os olhares atentos de todos os presentes. Os funcionários da Boaz, chocados, comentarão o ocorrido em sussurros nervosos. Alguns, que sempre desconfiaram das intenções do vilão, sentirão um alívio imediato. Outros, que ainda estavam sob a influência dele, ficarão divididos sem saber em quem acreditar. E enquanto Jaques for conduzido para fora da fábrica, ainda berrando e jurando vingança, Samuel olhará para Sofia com uma mistura de orgulho e gratidão. Você foi corajosa demais, Sofia. Salvou a mim, salvou a Boaz. Mas a menina, séria, cortará. Eu fiz o que era certo. E vou continuar fazendo, Samuel. Porque essa empresa não pode cair nas mãos erradas nunca mais. O que eles não imaginam é que, mesmo atrás das grades, Jaques começará a traçar um novo plano de vingança. Suas conexões, suas alianças e sua mente calculista ainda o manterão como uma ameaça em potencial. E o que parecia o fim de uma guerra poderá se transformar apenas no início de uma batalha ainda maior. Do lado de fora da Boaz, a movimentação será intensa. A imprensa, avisada por fontes misteriosas, estará posicionada com câmeras e microfones, pronta para registrar o momento em que Jaques será colocado dentro da viatura. Flashes, gritos e perguntas se misturarão enquanto o vilão tenta manter a pose, mesmo algemado. Isso é uma armação! Vocês vão se arrepender quando a verdade vier à tona! Berrará ele, olhando fixo para as câmeras. Tânia, que terá acompanhado a prisão de longe, ficará em choque. O medo de ser descoberta corroerá sua expressão. Tentará se afastar discretamente, mas Sofia perceberá o movimento e cochichará no ouvido de Samuel. Ela também estava na conversa. Eu ouvi. A gravação mostra só a parte dele, mas ela concordou em ajudar. Samuel estreitará os olhos. O jogo contra Tânia ainda nem começou, mas já havia uma testemunha pronta para desmascará-la.
Enquanto isso, dentro da delegacia, Jacques se recusará a colaborar. Seu interrogatório será marcado por insultos, silêncio estratégico e frases cortantes. Vocês acham que tem algo contra mim? Nada vai colar. Eu conheço as brechas da lei melhor do que qualquer um aqui. Mas o delegado impassível rebaterá. Você subestimou as pessoas erradas, Jacques. Dessa vez, não tem saída. Samuel, acompanhado de Sofia, assistirá tudo da sala ao lado, através do vidro espelhado. O jovem apertará os punhos, dividido entre o alívio e a fúria contida. Sofia, firme, colocará a mão sobre a dele. Não deixa ele te abalar. O que importa é que agora todo mundo sabe quem ele é. De volta a Boaz, os comentários se espalharão como fogo. Funcionários sussurrarão nos corredores, acionistas receberão a notícia por telefone e alguns já começarão a rever suas alianças. A queda de Jacques não seria apenas um golpe contra um homem. Era uma virada de jogo em toda a disputa pelo comando da empresa. Tânia, pressionada pelas circunstâncias, buscará refúgio na própria ganância. Procurará aliados para se proteger, mas perceberá que a sombra de Sofia agora a seguia de perto. A menina, determinada, não deixaria escapar nenhum detalhe que pudesse ligar a ex-mulher de Jacques ao plano sujo. E no fundo da cela fria, sentado em um banco de concreto, Jacques cerrará os dentes e sussurrará sozinho, como um presságio. Eles pensam que venceram, mas isso está longe de terminar. Sofia, Samuel, eu volto. E quando eu voltar, não vai sobrar ninguém. A câmera da trama se afastará lentamente, mostrando o vilão aprisionado, mas ainda perigoso. E, em contrapartida, Sofia surgindo como a força inesperada, capaz de virar o destino da Boaz de cabeça para baixo.